O Evangelho de João, capítulo 9, narra o episódio em que Jesus, caminhando com seus discípulos pelas ruas de Jerusalém, se depara com um homem cego de nascença. Jesus fixa os seus olhares e a sua atenção neste homem. Os discípulos de Jesus, ao verem Jesus olhar atentamente para aquele homem cego de nascença, eles então questionam a razão dele ter nascido assim. Será que foi um pecado que ele cometeu? Ou será que foi um pecado que os pais dele cometeu para que ele nascesse nessa condição? Jesus, então, diante do questionamento dos discípulos, dá uma resposta segura e maravilhosa e ensinadora para cada um de nós, uma resposta reveladora do nosso Senhor Jesus. E no versículo 4, o Senhor Jesus, ele faz uma afirmação poderosa de que é necessário que façamos as obras de Deus. Portanto, no vídeo de hoje quero conversar com você a respeito do tema como Deus se revela no sofrimento humano, a partir do Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que a graça e a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus permaneça sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, em nome do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 9, mostra-nos o Senhor Jesus andando pelas ruas de Jerusalém. E Jesus, portanto, se depara com este homem cego de nascença. E aqui nós aprendemos algumas verdades. E a primeira delas é: diante do sofrimento humano, Jesus vê. Note que Jesus estava caminhando com seus discípulos pelas ruas de Jerusalém e, de repente, ele se depara com este homem cego de nascença. Diante dessa realidade, o Senhor Jesus não é indiferente. O Senhor Jesus não faz vista grossa. O Senhor Jesus não passa de largo. O Senhor Jesus, ele para, ele fixa os seus olhares, a sua atenção e os seus afetos naquele homem cego de nascença, que vivia à margem do caminho, à beira do caminho, com as mãos estendidas, esperando uma esmola de alguém. Muitas vezes as pessoas eram indiferentes com ele. Ele estava naquela condição, naquela realidade, e muitas vezes, com as mãos estendidas, ele não recebia um olhar atento e carinhoso de absolutamente ninguém. Era raramente as vezes que ele recebia um olhar atento. Contudo, ainda que as pessoas, porventura, não se percebesse, não desse conta do sofrimento dele, da intensidade da dor que ele sentia, da dificuldade que ele vivia, o Senhor Jesus, ele para, ele olha e ele fixa os seus afetos e a sua atenção naquele homem. Portanto, a primeira verdade é que diante do sofrimento humano, Jesus vê. Pode ser que os seus pais, quem sabe o seu marido, a sua esposa, quem sabe os seus filhos, quem sabe o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, não consiga perceber o seu sofrimento no momento da dor. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus vê. E o Senhor Jesus, ele se compadece da nossa realidade quando nos encontramos num estado e num momento de sofrimento. A segunda verdade é que, diante do sofrimento, perguntas sinceras recebem respostas satisfatórias. Os discípulos, então, ao ver Jesus olhar para aquele cego de nascença, eles perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse nessa condição? Então, para os discípulos, a razão daquele homem estar naquela condição, cego de nascença, era a consequência de um pecado dele lá no ventre da mãe ou dos pais dele. E para os discípulos, então, aquele homem estava naquela realidade porque Deus estava punindo ele, porque Deus estava castigando ele por um pecado pessoal dele ou por um pecado dos pais dele.
Jesus, diante dessa interrogação, desse questionamento, desse dilema intelectual dos discípulos, Jesus responde: nem ele pecou e nem os seus pais, mas é para que se manifestem nele as obras de Deus. Queridos, assim como os discípulos de Jesus, diante das circunstâncias, perguntas, questionamentos, dúvidas, interrogações, questões podem surgir na sua mente e no seu coração. Quando isso acontecer, assim como os discípulos, vá para a presença de Jesus. Em Jesus, nós encontramos respostas satisfatórias para as nossas interrogações. O terceiro aprendizado que nós podemos extrair é que, diante do sofrimento humano, nós podemos receber, perceber a bondade de Deus. O Senhor Jesus, então, ele vai na direção deste homem cego de nascença, e o Senhor Jesus cura este homem, e o Senhor Jesus dá a vista para que ele pudesse passar a enxergar, para que ele pudesse viver uma nova realidade, para que ele pudesse viver uma nova história para a vida dele. Se durante toda a trajetória de vida ele nunca tinha visto o brilho dos olhos das pessoas, ele nunca tinha visto o nascer do sol, ele nunca tinha visto o entardecer, a partir daquele momento que ele encontra com Jesus, a sua visão é recebida, ele passa a enxergar, o Senhor Jesus o cura, mandando que ele fosse lavar a sua vista no tanque de Siloé. E então, aquele homem que foi cego durante toda a sua vida, a partir do momento que se encontra com Jesus, ele é curado, ele é transformado e ele passa a viver uma nova história, uma nova realidade. Diante do sofrimento humano, o Senhor Jesus pode mudar realidades. O Senhor Jesus, ele pode transformar a sua realidade, ele pode transformar a sua história. No sofrimento humano, a bondade de Deus pode ser percebida. No sofrimento humano, Deus atua com bondade. No sofrimento humano, nós podemos ser alvo do favor de Deus. Basta que nós busquemos a Ele e confiemos nele. E por último, uma verdade preciosa: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, disse o Senhor Jesus. Portanto, a quarta verdade, o quarto aprendizado é: faça o bem enquanto é tempo. Diante do sofrimento humano, nós temos a oportunidade de fazer o bem. Isso mesmo. Nós temos a oportunidade de fixar o nosso olhar atento, amoroso e afetivo na direção das pessoas. Um olhar fraterno, um olhar que acolhe, um olhar que abraça. Um olhar atento, assim como Jesus olhou atentamente para aquele cego de nascença. As pessoas à sua volta, elas precisam de um acolhimento, elas precisam de um amparo, elas precisam de ajuda. E nós temos essa oportunidade agora de fazer o bem. E Jesus ainda deixa um alerta dizendo que nós não temos muito tempo para fazer o bem. Ele fala: façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus está dizendo que nós não temos muito tempo para fazer o bem e nós devemos aproveitar as oportunidades que temos agora, porque lá no céu não haverá doenças, lá no céu não haverá depressão, síndrome do pânico, ansiedade, não haverá doenças na alma, não haverá pobres que precisam da sua ajuda, que precisam do seu amparo. Lá no céu não vai ter nada disso, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Então a oportunidade de fazer o bem é agora. Que Deus use a sua vida, que Deus nos use, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, nós estamos diante da Tua presença neste momento. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor se revela a cada um de nós por meio do Evangelho. Nesta oração, Jesus, nós te damos graça, porque quando sofremos, nós temos a certeza de que o Senhor nos vê. Os seus olhos estão atentos sobre a nossa realidade. Diante do sofrimento, nós temos a certeza de que quando as dúvidas surgem, quando os questionamentos surgem, o Senhor tem a resposta. O Senhor é a resposta segura para os nossos dilemas. Nós temos também, meu Deus, o aprendizado a partir dessa palavra, que diante do sofrimento humano, nós podemos perceber a bondade do Senhor. É no sofrimento que o Senhor se revela. É na angústia que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. E que o Senhor nos dê condição para fazer o bem, para anunciar as boas novas, para falar do teu amor, para pregar o teu amor a todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos, em nome de Jesus.